Sabe aquela conversa de que você tem que ir na igreja? Você precisa ir na igreja porque você deve ir à igreja, mas eu quero contar uma pequena história para você aqui. Eu entrei numa igreja até os meus 25 anos. Entrei numa igreja 2 vezes. Eu creio que quando fui batizado, levado pelos meus pais, e quando fui crismado, levado também pelos meus pais. E que eu me recorde nitidamente, essas foram as 2 vezes que eu entrei numa igreja até os meus 25 anos. Aos 25, eu entrei numa igreja novamente para me casar. Entrei porque era uma cerimônia que eu deveria estar presente no meu casamento. E então, depois de tantos anos, entrei numa igreja novamente. E passei mais um tempo dizendo que professava uma fé, uma religião, mas eu não frequentava a igreja, eu não ia na igreja. E passado algum tempo, novamente, quando eu tinha 42 anos, eu entrei numa igreja novamente. Aos 42 anos eu entrei numa igreja novamente, me lembro muito bem, era uma manhã de um dia qualquer. E entrei naquela igreja porque eu estava desesperado. Exatamente a mesma igreja que eu havia me casado. Eu estava arrasado. Eu estava morando na rua e naquele dia eu estava cansado de andar devagar pelas ruas. E naquela manhã eu resolvi entrar numa igreja por vontade própria. E ali eu fiquei conversando com Deus. E observando as pessoas entrarem e saírem. E me dei conta que as pessoas pouco se importam com a tua situação. As pessoas pouco se importam com o momento que você está passando. Mas o fato é que elas também entravam ali por alguma razão. E aos 42 anos eu pude perceber que o ser humano vale o quanto ele tem no bolso. Mas descobri que para Deus ele vale todos os dias, independentemente de quanto ele tenha no bolso. Mas ele vale por aquilo que ele tem no coração, no seu interior, no seu eu. E aí então eu comecei a entender por que Jesus era tão amoroso daquele jeito. A Bíblia nos diz no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 4, que nós devemos sim frequentar a igreja, nós devemos sim nos unir a nossa fé com a de outras pessoas. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como que vai se esquentar? Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Pois bem, este é o propósito da igreja. Não é dinheiro, não é fortuna, mas é unir, para que essa união seja fortalecida em cada um com Cristo Jesus. Deus te abençoe.
Vou trazer para você algumas revelações sobre o Salmo de número 23. Vamos começar com: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi estava dizendo aqui: olha, segundo a minha fé, segundo aquilo que eu acredito, o meu Deus é aquele que cuida de mim, é aquele que está em todos os momentos da minha vida. E segundo a minha fé, o meu Deus não vai me deixar faltar nada. E faltar nada, meu irmão, não é dinheiro, não é luxo, não é riqueza, não é carro, não é casa. Não, é de tudo aquilo que você necessita, daquilo que você tem necessidade. O salmista estava dizendo assim: de tudo aquilo que eu tenho necessidade, coisa alguma irá me faltar, porque o meu Deus, o Senhor, é quem cuida de mim. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi estava dizendo aqui: olha, não vou ter falta de alimento e nem vou perecer de sede, porque o Senhor está comigo em todo o tempo. Ainda que eu tenha falta de alimento, ainda que eu tenha sede de justiça, mas o Senhor está comigo, então nada, absolutamente nada irá me faltar, nem para o corpo e nem para a minha alma, para o meu espírito. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Olha que fantástico. Davi estava dizendo aqui: refrigera a minha alma. Mesmo naqueles momentos difíceis, mesmo quando eu estiver aflito, numa situação difícil, porque todos nós temos momentos e dias ruins, fases ruins. Davi estava dizendo: mesmo quando eu estiver numa situação adversa, mesmo quando tudo estiver conspirando contra mim, mesmo quando eu supor que não tem mais jeito, todavia Deus vai estar comigo, me dando tranquilidade, me dando ânimo. Por isso é que eu acredito e creio nesse Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Meu irmão, minha irmã, veja bem que o salmista Davi, ele diz: ainda que. Não está dizendo aqui que ele passou ou está passando pelo Vale da Sombra. E nós temos que entender o que é o Vale da Sombra. O Vale da Sombra era um lugar composto de um caminho e duas montanhas dos lados. Portanto, fazia sombra porque o sol não batia ali. Mas era um caminho que todo comerciante tinha que fazer quando vinha com as suas compras, quando vinha com as suas propriedades, com o seu gado, enfim, com as suas mercadorias. E ali, sabedores de que todos tinham que passar por ali, malfeitores, assaltantes, ficavam ali emboscando as pessoas que por ali passavam. Então aquele lugar era um lugar famoso pelos assaltos, por tudo que acontecia ali. Então Davi diz assim: ainda que eu tenha que passar por lá, ainda que algum dia eu tenha que passar por lá, ainda que eu passe por lá e as pessoas estejam me espreitando, esperando para roubar aquilo que eu tenho, o Senhor vai estar comigo. Então eu vou passar ali tranquilamente, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja bem que é sombra da morte, não é a morte, meu irmão. Então muitas vezes nós temos que interpretar, nós temos que tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E Deus está dizendo para você também: ainda que tudo pareça muito difícil, muito sombrio, ainda que tudo pareça muito impossível de acontecer, creia que o Senhor está contigo. O Senhor está e é na sua vida, assim como é na vida de todos aqueles que creem, que acreditam, que têm fé. Assim como o salmista, quando começa já dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E não faltar nada, como eu já disse, não é luxo, não é riqueza. É ter tudo aquilo que você necessita para viver, para ser feliz, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Fique com essa palavra, com essas revelações para a sua vida e que Deus te abençoe.
Quai, seu app de vídeos curtos. É preciso ter em mente que quando Jesus começou a escolher os seus discípulos, Jesus não saiu procurando quem falava melhor, Jesus não saiu procurando quem tinha diploma de teologia, Jesus não saiu procurando quem se vestia melhor, quem se expressava melhor, quem falava melhor em público ou num púlpito, por exemplo. Não. Jesus saiu procurando homens comuns, homens como você, e ele, ao longo dessa caminhada, dessa busca, ele foi encontrando pessoas humildes, pessoas sem nenhuma formação, pessoas revestidas apenas e tão somente do que a vida lhes tinha ensinado e do seu próprio caráter e das suas próprias opiniões. Jesus, ao chamar alguns pescadores para o seguirem, Jesus não perguntou se eles sabiam falar, se eles eram eloquentes em suas palavras, se eles tinham o poder de convencer pessoas através dos seus discursos. Jesus não perguntou nada disso. Jesus apenas dizia: vem comigo. E eles iam. Jesus também não perguntou para nenhum deles, para nenhum: qual é a sua denominação? Que igreja você frequenta? Você é batizado? Você tem defeitos? Porque Jesus sabia para quê e por que ele os estava chamando, recrutando. Jesus os estava chamando, recrutando para uma mudança, para uma transformação, para uma obra muito grande de salvação de toda a humanidade. E então Jesus foi chamando aquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a fazer parte daquele plano de salvação e começaram a anunciar a Jesus, a anunciar os evangelhos e a anunciar a salvação, a mudança, a transformação. Jesus jamais perguntou: escuta, você é batizado? Você tem posses? Você é dizimista? Você é ofertante? Você é isso ou aquilo? Não. Jesus nunca fez esse tipo de perguntas para aqueles rapazes. Mas Jesus sabia que era necessário que eles participassem daquele plano, que eles fizessem parte de tudo aquilo, porque um dia ele iria embora e alguém tinha que continuar esse plano. O plano de salvação, não de enriquecimento, não de melhor da terra, mas de salvação. E então, assim foi feito. E aquelas pessoas, aqueles 12, ficaram incumbidos de levar, de continuar levando a palavra de salvação. E hoje você é um escolhido. Para com esse negócio de que você não sabe falar, não é eloquente, mas eu ainda fumo, eu ainda faço isso ou aquilo. Mas Jesus está te chamando exatamente para isso, para uma transformação, para uma mudança. Para de ficar dizendo que depois que mudar você vai. Não, o momento de ir é agora. Então atenda a palavra do Mestre e vem seguir Jesus.
sua vida vai